Opa, tudo bem contigo? Kiara aqui, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar uma timeline, ou em bom português, uma linha do tempo, usando o Elementor e apenas o Elementor. A gente não vai precisar de plugins adicionais e nem mesmo do Elementor Pro. A gente vai conseguir fazer tudo na versão gratuita do Elementor. A timeline que a gente vai fazer é essa daqui. Ela fica aparecendo da seguinte forma no computador, na versão do computador, e fica aparecendo da seguinte forma na versão do celular. Essa timeline ela pode ser usada para ser uma timeline mesmo, ou você pode também usar para demonstrar as etapas de um processo, as fases de um determinado método. A aplicação ela pode ser bem variada. Você pode pegar a sua ideia e usar aqui a técnica, né, a forma de fazer que eu vou ensinar, e aí você vai adaptar de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu projeto. Não é difícil de fazer, mas requer alguns macetes que eu vou mostrando ao longo do vídeo, e principalmente em relação a adequar para visualização no modo do celular. Então, fica atento até o fim para você não perder nada. Se você gostou da proposta desse vídeo, já sabe, né? Dá um gostei aqui embaixo para nos ajudar com o algoritmo do YouTube, para que esse vídeo seja distribuído para mais pessoas. E você se inscreve no canal se não for inscrito ainda, porque tem muito conteúdo como esse por aqui. Mas bora lá pro passo a passo. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui uma seção. E dentro dessa seção a gente vai ter 3 colunas. A gente poderia ter escolhido as 3 colunas aqui já, ou a gente pode adicionar clicando no botão direito e adicionar coluna e adicionar mais uma coluna. Essa seção eu já vou mudar aqui a cor do fundo dela. Vou colar aqui o meu código hexadecimal. E o que vai acontecer? Aqui do lado vai ficar a data, como eu estou mostrando aqui. No meio vai ficar a linha e do outro lado vai ficar as informações. Então eu vou começar aqui colocando a data. É um widget de texto. Esse texto ele está na fonte Inter, tamanho 18, e a cor é essa aqui. Ele está alinhado à direita. Aqui do outro lado eu tenho uma imagem, um texto e um subtexto aqui. Então eu vou pegar uma seção interna e jogar aqui. Na primeira coluna eu vou ter a minha imagem e na segunda coluna eu vou ter o título e o texto. O título também está na fonte Inter e tamanho 18. A cor é essa mesma aqui. E o texto também está na fonte Inter, tamanho 12 e a cor branca. Aqui a imagem, eu já vou puxar a imagem do meu computador, que eu já deixei salvo. Essa primeira imagem aqui. E essa coluna, ela vai ter 30% de largura e essa outra aqui vai ter 70%. Tá, agora que vem o pulo do gato. Como que a gente vai criar a linha temporal aqui no meio? A gente vai selecionar a coluna do meio e aqui em estilo, a gente vai escolher um tipo de fundo clássico e a gente vai adicionar uma imagem. E o que é essa imagem? Essa imagem é um quadrado de 30 pixels por 30 pixels na cor branca. Eu vou inserir ele aqui. Se você não sabe como criar esse quadradinho, a forma mais fácil é usando o Figma. Caso você não tenha uma inscrição no Figma, é super fácil e gratuito. Você cria lá seu cadastro e você abre aqui um novo projeto. Daí você vem aqui na barra de cima e clica nessa opção do quadrado e clica em retângulo. Daí você pode só clicar aqui e ele já automaticamente cria para você um quadrado de 100 pixels por 100 pixels. Você pode então mudar a largura dele aqui no W e colocar 30 e do outro lado também 30. E só mudar a cor aqui em fio para branco. Para salvar é muito simples, clica aqui no quadradinho, a última opção aqui de Export, você vai clicar e aqui você pode escolher o tipo de arquivo que você quer salvar. Geralmente eu salvo em SVG, que é um tipo de arquivo mais otimizado para páginas web. Daí eu clico para exportar e aí ele já automaticamente baixa para mim. Mas beleza, coloquei o meu quadrado aqui. O que eu vou fazer então? Eu vou vir aqui nos ajustes da imagem e a primeira coisa que eu vou fazer é colocar para repetir na vertical. Veja que nós já temos aqui um projeto de linha, mas
essa linha está muito grossa e a gente precisa colocar ela no meio. Então, para colocar no meio, a gente vem em posição e clica em centralizado. Próximo passo agora é diminuir um pouco o tamanho desse quadrado. Então, eu vou vir aqui em tamanho e vou clicar personalizado. Eu vou escolher a opção de pixels e eu vou colocar 6 pixels. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem a linha em si, ponto de partida e aqui o primeiro ponto dentro da linha do tempo, que é essa bolinha aqui azul. Então, o ponto de partida eu vou criar depois, eu vou primeiro colocar o ponto do meio. Para isso eu vou adicionar uma imagem aqui nessa coluna. Vou vir nos meus widgets e arrastar uma imagem aqui para dentro. Vou selecionar a imagem, também já estou aqui com o arquivo salvo. Vou clicar e inserir. A forma como eu criei esse círculo aqui foi do mesmo jeito. Foi usando aqui o Figma, mas aí em vez de quadrado, eu escolhi o Eclipse. E eu coloquei um Eclipse dentro do outro, um com a cor mais escura e o de trás com a cor mais clara, mais transparente. Daí eu vou clicar agora na coluna do meio, vou vir em Layout e em Alinhamento Vertical vou colocar Meio. E aqui nas outras colunas eu também vou colocar o alinhamento como meio. Só que o que acontece? Essas colunas elas estão todas as três com a mesma largura e tá tudo muito longe um do outro. Então vou clicar na primeira coluna e eu vou colocar ela com a largura de 45%. A coluna do meio eu deixo como 10% e a última coluna automaticamente ela já fica com 45%. O que eu vou fazer agora também, vou aumentar um pouco o espaçamento. Vou selecionar a última coluna aqui, vou em avançado e vou soltar o padding. Vou colocar um padding inferior de 30 e um padding superior de 30. Aqui nessa imagem eu vou só aumentar um pouquinho, vou colocar ela para 100%, na verdade 90%. E o alinhamento dela vai ser à esquerda. Perfeito, então agora eu já tenho a base da minha linha do tempo. Praticamente o que eu vou fazer agora? Eu vou duplicar e fazer os ajustes adequados. Próxima coisa aqui vai ser colocar o ponto inicial, então vou duplicar isso aqui uma vez e eu vou excluir o conteúdo das seções laterais. Então essa daqui eu vou tirar e essa daqui eu também vou tirar. E aqui na imagem, em vez dessa imagem que está aqui, eu vou colocar um círculo branco, que eu também criei lá no Figma. E eu vou puxar ele para cima. E pronto, já tá tudo certo aqui com o meu ponto de partida. Não tá dando para ver muito bem aqui, mas a bolinha ela tá no meio. Eu tenho que selecionar a coluna, selecionar através do navegador. Coluna do meio, agora a gente consegue ver bem. O alinhamento dela, portanto, tem que ser superior. E eu vou soltar aqui tudo que tem de margem em padding para poder ela subir ao máximo. Inclusive também padding imagem da imagem. Mesmo assim ainda fica sobrando um espaço em cima. Vou primeiro colocar mais espaçamento na seção inteira. Vou colocar o padding de 20 superior. E vou selecionar a imagem e vou colocar uma margem superior negativa para que ela suba. A minha imagem ela suba e ultrapasse aqui o limite da coluna. Então vamos agora para os outros pontos da linha do tempo. Vou duplicar novamente aqui a seção. E agora o que eu preciso é colocar o conteúdo à esquerda e a data à direita. Então vou copiar isso aqui e vou colar aqui dentro. E eu vou pegar isso aqui e arrastar para cá. Vou excluir então a data aqui do lado esquerdo. Esse texto aqui ele vai precisar ficar alinhado à direita em vez de à esquerda. E a imagem ela tem que vir para cá, para a direita. Então vou puxar e soltar aqui do lado. A data também vai precisar mudar o alinhamento para a esquerda. E aqui eu vou só trocar a imagem. Próximo passo, vou duplicar de novo a primeira seção. Agora eu vou precisar mudar só a imagem. No seu caso você vai mudar a imagem, o texto, vai adequar aqui de acordo com o seu conteúdo. E vou mudar aqui a data. E vou duplicar agora por último essa segunda seção. Mudar a imagem. E agora, por último, eu vou colocar essa setinha aqui para baixo, que indica o final da linha do tempo. Então, eu vou copiar a primeira seção, a seção inicial. Vou colar aqui. Vou selecionar a seção inteira. E aqui, em vez de o padding ser superior, ele vai ser inferior de 20 e 0 de superior. O alinhamento vertical aqui não vai ser superior, vai ser inferior. Seleciono a coluna e mudo o alinhamento. E a imagem também vai ser trocada.
Só que agora tá sobrando espaço para baixo porque eu tô com a minha margem superior aqui negativa, né? Então eu vou apagar isso aqui e agora eu vou colocar uma margem inferior negativa para poder o meu triângulo descer. E vou colocar aqui um paddingzinho maior. Vou colocar 60 pixels. E vou colocar para publicar. Vamos ver como que ficou. Perfeito. Tá aqui a nossa linha do tempo, versão desktop. Agora vamos ver como é que tá na versão mobile. Exatamente, tudo bagunçado. A gente vai ajeitar isso aqui bem rapidinho. Vamos voltar no nosso Elementor e vamos colocar aqui o modo de visualização, o modo do celular. Vamos subir aqui até o começo. Então o que está acontecendo aqui? A gente tem 3 colunas que na versão do computador elas estão aparecendo lado a lado e na versão do celular elas estão aparecendo uma embaixo da outra. Então a primeira coisa para consertar é fazer com que essas 3 colunas elas fiquem na mesma linha na versão do mobile. Então, por exemplo, a primeira coluna aqui eu acho que vai ficar mais fácil de eu selecionar pelo navegador. Primeira seção, primeira coluna, eu vou começar pela parte da timeline mesmo. A primeira aqui, que é a da data, eu vou colocar 20%. A da linha do tempo em si, eu vou colocar 10%. E do conteúdo, eu vou colocar 70%. Largura da coluna, 70%. Não ficou tão bom. Vou colocar uma largura maior para nossa coluna da linha do tempo. Em vez de 10, ela vai ficar 20. E a coluna do conteúdo, então, vai ficar automaticamente 60. Vamos dar uma diminuída aqui na imagem. Você pode também, se quiser, colocar as 2 colunas da seção interna para ficar na mesma linha. Você mudaria aqui a largura da coluna para 50 e da outra coluna aqui 50. Mas eu acho que fica tudo muito apertado, então eu prefiro um embaixo do outro, do jeito que estava. Beleza. E aí todas as demais colunas elas vão ter que seguir o mesmo padrão. Você pode aqui experimentar colocar, por exemplo, a primeira coluna da data com um tamanho menor. Tudo vai depender do seu conteúdo. Você pode experimentar, por exemplo, colocar a primeira coluna com menos porcentagem. Vai depender do conteúdo que você está colocando aqui. Você vai adaptar de acordo com o que você vai inserir aqui dentro. Então, a primeira seção aqui do ponto inicial, ele tem que seguir as mesmas proporções da coluna onde vai aparecer o conteúdo. Então, a primeira coluna aqui, como essa primeira coluna é 20%, ela também vai ter que ser 20%, por mais que não tenha nada dentro dela. A segunda coluna vai ser 20 também. E a terceira coluna também vai ser 60, por mais que não tenha nada nela. Aí agora é copiar e colar as configurações para as demais seções aqui de baixo. Então, vou começar pela primeira coluna, vou copiar. Então, a gente tem aqui pelo navegador as 4 seções de baixo. Vou começar pela primeira, vou clicar na segunda coluna. A gente tem aqui a primeira, que é essa que a gente acabou de configurar, e a segunda, que é essa daqui. Quando eu seleciono ela no navegador, ele já fica azulzinho. Então, vou abrir aqui as camadas e na primeira coluna eu vou colocar colar estilo. Só que aí tem um problema, porque nesse caso aqui, a minha primeira coluna é o meu conteúdo. Porque você lembra que quando a gente foi criar a versão do desktop, nessa seção, a primeira coluna ela é a data, a segunda é a linha do tempo e a terceira é o conteúdo. Mas nessa seção segunda aqui, a primeira coluna já é o conteúdo. Então, o que a gente deve fazer nesse caso? A gente deve primeiro selecionar a seção inteira e vir em avançado. E aqui em responsivo, a gente coloca para reverter colunas. E aí a data vai ser a primeira coluna e vai ficar na ordem correta. Então, nesse caso, eu vou colar a configuração aqui nessa coluna, que nessa seção é a terceira. Vou colar estilo, vou vir nessa primeira seção de base novamente, vou pegar a terceira coluna, copiar estilo, e na segunda seção, vou vir na primeira coluna, que é onde está localizado o conteúdo, e vou colar estilo. Vou copiar o estilo da seção do meio, e vou vir aqui na seção do meio, que essa não muda, é sempre a mesma em todas as seções, e vou colar estilo. E aí pronto, tá seguindo tudo o mesmo padrão agora. Tenho só que alinhar o meu texto aqui à esquerda, e a imagem também precisa diminuir o tamanho. Vou copiar o estilo aqui e colar. E tem mais uma coisinha aqui, a imagem ela tem que vir primeiro. Então, vou selecionar aqui a seção interna e vou fazer a mesma coisa. Vou vir em avançado, responsivo, e vou reverter a coluna no celular.
E agora o trabalho de copiar e colar no restante das seções. Eu vou fazer só em mais uma seção para você poder pegar aqui a lógica da coisa e a outra eu vou fazer rapidão aqui e pular para o vídeo não ficar muito grande. Então vamos lá. Terceira seção, selecionei ela, tá aqui no navegador. A terceira seção, ela é um espelho da primeira seção. Então vou vir aqui, copiar o estilo. Aqui eu não vou ter que reverter colunas, eu vou só colar o estilo da seção. Aqui no meio é sempre a mesma, independente da seção, se é a segunda, se é a terceira. Então posso pegar o estilo aqui até da anterior, da seção anterior, e colar estilo na coluna do meio. E aqui em cima, vou copiar estilo e vou colar aqui na terceira coluna. Copiar o estilo da imagem e colar o estilo da imagem. Pronto, é só esse o processo. Por último agora, a setinha é o mesmo esquema. Primeira coluna, 20%. Segunda coluna, 20%. Terceira coluna, 60%. E aí ela já fica alinhada automaticamente. Vou atualizar. Se a gente abrir novamente agora na versão do mobile, ficou perfeito aqui a nossa linha do tempo. Se você quiser só copiar e colar esse template diretamente na sua página, no seu site, você consegue. Como? Adquirindo o nosso acervo de templates aqui do canal, que vai estar no primeiro link da descrição. São dezenas de seções já prontas. O design fui eu mesma que fiz, então, modéstia à parte, eu posso dizer que tá bem bonito, já vem com efeito, e essas seções elas são direcionadas já para páginas de vendas, para landing pages. Dá para você criar sites com elas também, mas são seções que você não encontra nesses packs aí normalmente, porque eu lido muito com esse mercado digital e eu sei quais são os elementos que devem ter dentro de uma página de vendas. Um deles, que é uma coisa que dá uma incrementada, é você mostrar o seu método, você colocar ele de forma visual, e uma timeline é uma das formas de fazer isso. E como esse template aqui, tem muitos outros lá voltados justamente para a criação de landing pages. Além dos templates em si, tem as aulas que eu disponibilizo e alguns bônus a mais. Dá uma olhada aqui, clica no link e confere tudo em detalhes do que você vai ganhar se você adquirir esse pacote. E se você gostou desse vídeo, dá uma olhada num desses dois vídeos que eu vou colocar aqui do lado, que são formas diferentes e mais dinâmicas de você apresentar cards nas suas páginas, nos seus sites, e você sair daquela mesmice do design que todo mundo faz. No mais, por esse vídeo é isso, te vejo na próxima.